A inflação volta a assustar o país. Há dúvidas sobre se o Banco Central é realmente autônomo. A situação internacional muda constantemente, aumentando a incerteza e o preço do petróleo. O dólar não para de cair para desespero da indústria. Todos esses assuntos estão na pauta dessa primeira entrevista exclusiva concedida pelo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. Presidente, a inflação vai superar o teto da meta nos próximos meses? A inflação vai ser trazida para o centro da meta, 4,5% em 2012. Nessa trajetória, nós teremos um período em que a inflação possivelmente superará o teto da meta. Isso pode acontecer nos próximos meses agora? Isso nos próximos meses pode acontecer isso em função do ocorrido até agora, inflação alta nos primeiros 4 meses do ano. Inflação também teve um processo de baixa de junho a agosto do ano passado. Esse é um efeito estatístico, quando esses números baixos de junho a agosto do ano passado saírem, o acumulado de 12 meses também vai sofrer uma elevação. Mas nós já estaremos em breve, a partir de maio e junho principalmente, com a inflação mensal rodando na meta no anualizado mensal. Quer dizer, você está dizendo que e 5,40. A inflação mensal vai cair, a inflação anual vai subir, não é isso? Quer dizer, a anualizada vai subir. O acumulado 12 meses sobe, inflação mensal já girando em torno da meta a partir do metade do segundo trimestre e no terceiro trimestre do ano de 2011. O que todo mundo quer saber é como é que o Banco Central vai enfrentar esse momento de pressão inflacionária, aumento da demanda, pressão de preços internacionais, tudo isso para levar a inflação para a meta. O Banco Central está enfrentando. Essa administração, desde janeiro, vem subindo as taxas de juros, tomou algumas medidas no campo financeiro em relação ao aumento de crédito, e essas medidas, obviamente, não tiveram seu impacto sobre a inflação, todavia, porque há defasagens para essas medidas afetarem a economia e a inflação. Então, nós estamos tomando as medidas necessárias para fazer com que a inflação em 12 meses convirja para a meta no horizonte de 2012 e passe o mais cerca possível da meta de inflação de 4,5% esse ano, obviamente, tendo em conta tudo o que aconteceu e os choques que nós estamos tendo que conviver, choques vários deles de natureza internacional, como você mencionou. Agora, muita gente entendeu essa decisão do Banco Central de só convergir para a meta para 2012 como assim, o Banco Central jogou a toalha e vai aceitar um pouco mais de inflação. É isso, presidente? Não, não é isso. A inflação, quando o Banco Central decide comunicar que vai convergir para 4,5% em 2012, ele se baseia no que ocorreu. Nos 3 primeiros meses tivemos uma inflação de 2,44%. Para trazer essa inflação para 4,5% seria nos 9 meses seguintes uma inflação de 2%. Com os choques que o mundo inteiro está convivendo, choques de commodity agora de energia, e também com a economia brasileira que vinha em 2010 crescendo a demanda à frente da oferta, para trazer essa inflação para a meta nós precisamos de um horizonte um pouco mais largo, mas em momento algum o Banco Central desistiu, pelo contrário. Está tomando medidas, talvez seja o Banco Central hoje mais ativo no combate à inflação quando comparado com seus pares. Essas medidas vão fazer efeito, tem defasagens, mas elas vão produzir o efeito e nós teremos uma inflação claramente convergindo para o centro da meta em 2012. Isso já, esse ano nós veremos isso com uma maior clareza ao longo do ano. Todo mundo sabe que não basta a política monetária, precisa da política fiscal. A política fiscal no ano passado foi extraordinariamente expansionista. No final do ano teve truques contábeis para fechar as contas, para fazer o superávit exigido. O senhor acha que o senhor vai ser ajudado pela política fiscal? Está sendo ajudado pela política fiscal? A política fiscal está ajudando o contexto das políticas macroeconômicas, está ajudando a política monetária. Nós tivemos nos primeiros 3 meses um superávit primário da ordem de 40 bilhões, comparado com o ano passado, que foram 20. É um superávit expressivo, que indica que a meta de 117 bilhões de primário para esse ano será atendida, será alcançada com naturalidade ao longo desse ano. Então, a política fiscal vem ajudando no combate à inflação. Mas você não acha que esse superávit foi conseguido principalmente com aumento de arrecadação e não com cortes de despesas? Não, se nós olharmos os dados que saíram recentemente, de março, nós veremos que as despesas na margem estão crescendo abaixo do crescimento do PIB. Um crescimento nominal de PIB de 11%, 12%, nominal com a inflação incluída, certo? Contra um crescimento de despesas da ordem de 7%, pouco mais de 7%. Então as despesas já estão crescendo numa taxa menor do que o PIB, o que é um bom sinal também para a qualidade desse ajuste que está sendo feito. Como é que o senhor encara as dúvidas sobre se o senhor é realmente autônomo para enfrentar a inflação com todo o rigor que é necessário, que outras administrações já enfrentaram? Bom, o Banco Central vem subindo os juros
nas suas 3 primeiras reuniões. E esse 0,25 não foi pouco demais? Bom, para o tamanho do risco? O que nós temos que ver é que o aperto monetário que esse Banco Central fez era de 100 pontos básicos até março, agora em abril são 125 pontos básicos. Como eu mencionei, ou seja, em 3 meses, 125 pontos básicos. Não há muito paralelo entre outros bancos centrais de terem feito o tipo de esforço que está sendo feito agora. E como eu disse, os resultados desse aperto vão ser sentidos em 6, 9 meses, que são as defasagens típicas da política monetária brasileira, já bem documentadas ao longo desses 11, 12 anos do sistema de metas de inflação. Então nós estamos fazendo aquilo que nós achamos o mais correto nesse momento para enfrentar essa batalha contra a inflação. Isso não é uma corrida de 100 metros, é um processo longo, e o Banco Central levará esse processo adiante o tempo que for necessário para fazer a inflação convergir para 4,5% em 2012. O mercado tratou assim com uma certa dúvida as primeiras comunicações do Banco Central. Será que o Banco Central vai usar, acredita mais nas chamadas medidas macroprudenciais, como o senhor disse, as medidas para conter o excesso de crescimento do crédito, ou vai usar as medidas tradicionais? Então eles ficam procurando ali nas atas do Copom as palavrinhas que faltam ou que entram para concluir. E eles concluíram no primeiro momento que ia ser dado mais ênfase do que o necessário nessas medidas de controle de crédito. E agora estão achando que o senhor mudou. Porque agora, na última ata, falaram de principalmente as medidas convencionais. O que o senhor quis dizer com essa mudança de palavras nessa questão das ferramentas contra a inflação? Não, o Banco Central não mudou. Nós, como eu disse, Miriam, nas primeiras 3 reuniões aumentamos 125 pontos a taxa Selic, ou seja, o instrumento convencional de política monetária vem sendo utilizado de forma clara, consistente, nessas 3 primeiras reuniões do Banco Central. A questão das macroprudenciais não é o Copom que decide políticas financeiras, é o Banco Central. Mas elas devem ser levadas em consideração, tal qual a política fiscal é levada em consideração quando o Copom toma sua decisão de política monetária. Então, isso nós fizemos e vamos continuar fazendo. Obviamente que o instrumento de política monetária que vai nos levar a inflação para 4,5%, convergir para a meta em 2012, é um instrumento convencional e esse está sendo usado, continuará sendo usado pelo tempo que for necessário para nós estarmos assegurados de que essa inflação converge para 4,5% em 2012. Uma grande preocupação do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento, dos empresários em geral, é o dólar, que não para de cair. Só que o dólar caindo ajuda no combate à inflação. Então, vocês tiveram muito sucesso em desvalorizar a moeda brasileira ou revalorizar o dólar, isso é mais uma pressão inflacionária. Mas se deixado assim, pode aumentar o déficit de transações correntes e, além disso, prejudicar os exportadores brasileiros e até os produtores aqui com a competição internacional. Como é que se sai desse dilema, presidente? Bom, eu vejo essa questão do dólar uma questão associada aos fluxos de capital, fluxos de balanço de pagamento que o Brasil tem recebido nesses últimos meses, né? Eu vejo, por exemplo, os 35 bilhões que recebemos de balanço de pagamento, superar de balanço de pagamento em 3 meses, é um valor de grande proporção. Esse valor é inédito, né? É inédito. 35 bilhões em 3 meses eu nunca vi. Esse fluxo, na minha opinião, ele gera duas preocupações. Uma, a inflação, quer dizer, isso dá gás para a expansão do crédito numa velocidade que não está adequada ao momento. Esse fluxo de capital vai bater diretamente nos ativos, nos preços dos ativos, terras, imóveis, etc. Então tem preocupações tanto de inflação quanto de estabilidade financeira. Porque nós estamos vivendo uma situação extraordinária de fluxos internacionais. Não vai permanecer. Então, na hora que isso reverter, pode criar problemas da estabilidade financeira e no curto prazo tem problema de inflação. Então nós estamos trabalhando também em conjunto com esses outros ministérios que você mencionou para moderar esse fluxo de entrada, porque com isso nós moderamos o impacto inflacionário dele e minimizamos o problema de estabilidade financeira e econômica quando esse fluxo é revertido e quando esse dinheiro sair do país. Entendi, quer dizer, na verdade, eu apresentei a questão assim, a entrada do dinheiro derruba o dólar e o dólar ajuda a inflação. Mas você está dizendo uma outra questão que foi o que o senhor disse também lá na reunião do Conselho e causou uma certa dúvida, né? Quer dizer, o impacto inflacionário desse dinheiro, quer dizer, ele não só é inflacionário porque ele contorna esses controles de crédito, né? Mas além disso,
Quer dizer, se ele sair de repente, essas empresas podem ter dificuldade. É isso que eu estou... Esse é seu Essas foco. são as duas preocupações que eu tenho em relação à velocidade, à dimensão desse fluxo tão curto espaço de tempo, né? Como você mencionou, Miriam, nós apertamos as condições monetárias, subindo a taxa Selic a 125 pontos, apertando as condições, requerimento de capital, enfim, tributação em cima de crédito, tem uma fonte, basicamente, que desfaz um pouco desse trabalho. As empresas vão captar recursos lá fora, achando que não há risco cambial, quando na verdade há, e nós estamos alertando para isso, na virada, tomando recursos a outras taxas. Nós temos hoje uma política monetária extremamente expansionista nos Estados Unidos, na Europa, no Japão também, e isso faz com que parte do nosso trabalho de conter a demanda, conter o crédito, seja desfeito por esse acesso a essa fonte de recursos. Então, nós estamos trabalhando também nessa fonte de recursos, o IOF de 6% em cima das captações dos bancos e das captações das empresas, dará mais tração, já está dando mais tração ao movimento de política monetária que foi feito e que será feito ao longo do tempo, se preciso for. Tá certo. Eu vou fazer um pequeno intervalo e volto daqui a pouco com entrevista exclusiva com o presidente do Banco Central, Alexandre Tobini. Volto com um programa especial, entrevista exclusiva do presidente do Banco Central, Alexandre Tobini. Presidente, o Banco Central vai continuar comprando dólares, apesar das reservas serem tão altas e caras? O Banco Central não mudou sua política de acumulação de reservas, uma política que serviu bem ao país. A crise de 2008 é uma demonstração clara desse processo, como é importante ter um colchão de liquidez em moeda estrangeira. O Brasil que está aumentando sua inserção internacional ao longo do tempo, isso não parou desde 2008. Então vai continuar aumentando esse colchão? Nós vamos continuar comprando. O colchão de reservas em relação ao tamanho da economia brasileira hoje está na faixa de 14% do PIB. Comparado com o BRICS, nós temos a Rússia cerca de 30% do PIB, colchão de reservas que eles possuem, a Índia em torno de 21% do PIB, a China, enfim, 47%, 50% do PIB. Ou seja, em relação aos nossos países comparáveis, nós temos um colchão de reservas que aumentou ao longo do tempo, serviu bem ao país, mas em termos relativos, do tamanho da economia brasileira, ainda é um colchão moderado na sua dimensão. Vai ser suficiente isso aí para conter a queda do dólar? Esse tipo de medida? Não, essa medida não tem relação com a queda do segurão, não. É uma medida de prudência, de ter um colchão de liquidez suficiente para fazer frente às vicissitudes aí do cenário internacional, que pode mudar de forma abrupta. Os fluxos hoje são muito maiores, porque desde 2008 a injeção de liquidez que houve no mundo é algo extraordinário, tanto dos bancos centrais, dos governos, enfim. Tem uma situação de liquidez, uma nuvem de liquidez no mundo hoje que é muito maior do que era no pré-crise, né? Então nós estamos aí com o nível de reserva que nós entendemos adequado e vamos continuar acumulando com a nossa política de... Agora, como é que você avalia essa situação internacional agora? Quer dizer, muita crise no norte da África, muito no Oriente Médio, muita incerteza, muitos fatos novos, como a do Japão e tal. Isso significa que os Estados Unidos vão crescer menos, por exemplo? Como é que você avalia? Bom, os Estados Unidos vêm de dados importantes no período recente, quer dizer, tem demonstrado um crescimento projetado para 2011, acima do que se previa há 12 meses. Mais recentemente houve alguns dados mistos em relação a isso. Ainda tem a questão do mercado de trabalho nos Estados Unidos, a questão do setor imobiliário. Eles estão crescendo, mas menos do que se imaginava recentemente? Recentemente, sim, mas há 12 meses estão crescendo, estão saindo do processo aí da crise. Naturalmente, como você mencionou, nós estamos num nível de incerteza elevado, incerteza internacional. Temos uma coleção de eventos nesse início do ano 2011, que também é extraordinário, né? Então, como lidar com isso? Eu creio que parte do mercado ter reagido tão bem a todos esses eventos é o fato de haver um volume de liquidez extraordinário hoje no mundo, né? Mas nós temos que estar preparados do ponto de vista do Banco Central. Nossa avaliação é que hoje o cenário internacional é ambíguo em relação à inflação brasileira e pode ajudar, como pode ser uma dificuldade ali na frente. Então, como é que você avaliou a produção industrial divulgada hoje, que foi forte ainda, quer dizer, cresceu 0,5% em relação a fevereiro, março, né? Produção industrial. A avaliação é positiva, quer dizer, a indústria, depois de um tempo razoável aí de baixo crescimento, ou um crescimento na margem, mostra aí um certo vigor no início do ano
Isso está em linha com as projeções do Banco Central para o crescimento do PIB desse ano de 4%. Voltando à inflação, presidente, nesse momento que a inflação estiver lá em cima, no acumulado de 12 meses, vão acontecer as negociações salariais mais importantes do país, de categorias mais fortes. E aí? Bom, é importante o Banco Central e o governo demonstrarem que a inflação está claramente na convergência para a meta de 4,5%, e as categorias, enfim, os trabalhadores, as empresas, olharem, nós temos uma situação mundial de inflação elevada, todos os países estão lidando com inflação elevada, houve um choque enorme no preço dos commodities agora de energia, mas todos os países estão lidando com isso. Nós estamos na frente, trabalhando para trazer essa inflação para a meta. Então é importante que nós temos clareza e demonstremos que a inflação está claramente na trajetória de convergência 4,5%, para então os agentes econômicos mirarem-se mais para a frente, para as perspectivas de inflação, quer dizer, nós temos um período transitório de inflação elevada, né? Então, nas suas definições de preço, nas suas definições salariais, que olhem o que vem pela frente em termos de inflação. Porque, do contrário, nós teremos problema de competitividade, a produtividade em relação aos ajustes, teremos problema de participação de mercado das empresas, teremos problema de competitividade internacional, então isso tem que ser colocado na conta, mas cabe ao Banco Central e ao governo mostrar uma política consistente que nos leve à inflação de 4,5% em 2012, e isso fique claro nesse período que você menciona aí do terceiro trimestre desse ano, essa convergência. Pois há uma esperança realmente de que a inflação desça no acumulado de 12 meses no último trimestre, porque no ano passado foi tão horroroso o último trimestre com o Laninha, então vai descer um pouco. Mas aí vem o ano de 2012, no ano que o senhor quer chegar na meta de 4,5% e logo de cara haverá um aumento do salário mínimo de 14%, pelo menos, pela fórmula negociada. Como é que o Banco Central e o governo vão enfrentar essa pressão inflacionária grande do aumento do salário mínimo? Todos os efeitos das políticas que estão sendo adotadas neste momento, que foram adotadas no primeiro trimestre e que serão adotados para combater a inflação, estarão tendo fruição, estarão tendo impacto máximo aí sobre economia e preços, justamente no quarto trimestre, no primeiro quarto trimestre deste ano, no primeiro trimestre de 2012. Então, nas nossas projeções, nas nossas decisões de política monetária e das outras políticas macro, nós temos que levar em consideração tudo aquilo que a gente sabe de antemão. Então, temos que levar em consideração uma regra que você menciona para definir os nossos próximos passos e ter segurança de que a inflação estará... Quer dizer, eu estou entendendo que isso aí está no seu campo de visão, mas o que fazer exatamente eu não entendi muito bem. O senhor acha que... Como é que você contrapõe a essa pressão inflacionária? Aumentando o fiscal? Na nossa política é bem definida. Nós temos uma meta de inflação, vamos convergir para 4,5% em 2012. E vamos usar nossos instrumentos, política convencional, eventualmente outro instrumento. A parte da política fiscal tem ajudado, e isso levando em consideração todo o conjunto de variáveis, inclusive a variável salarial que você mencionou. O senhor, sempre quando fala da inflação, o senhor fala da inflação, da pressão externa. Claro que existe. Mas o Brasil tem características próprias, teve uma superinflação crônica, né? Teve um episódio de hiperinflação muito recente, tem os mecanismos de indexação todos aí vivos, né? Alguns legalizados e outros que podem ser armados. O senhor teme a indexação, a reindexação da economia brasileira? O Banco Central sempre, nos seus documentos, nessa administração seguramente na passada, enfatizou a questão da demanda correndo na frente da oferta. Então, nós estamos no meio do processo de política monetária, justamente por isso também. Vemos os choques externos, mas também olhando a nossa realidade. Em relação à indexação, acho que no médio prazo nós temos uma agenda para trabalhar. No curto prazo, nós temos que trazer a inflação para a meta no ambiente institucional que existe no país. Né? Se o ambiente institucional é esse, e sempre foi, nos últimos anos, nós vamos trazer a inflação para a meta de 4,5% nesse ambiente institucional. O que o senhor quer dizer com isso? Quer dizer que não vamos trabalhar a indexação antes de trazer a inflação para a meta. Isso são problemas de natureza distinta. Um problema estrutural, de médio prazo. A inflação, problema de curto prazo, nós estamos atuando em cima dela para controlá-la. Assim, tem umas coisas estranhas no Brasil acontecendo. Por exemplo, o preço da gasolina subiu 2% numa semana.
Isso apesar de a Petrobras não repassar para as distribuidoras o preço do petróleo, o aumento do petróleo, e as usinas dizerem que estão começando a reduzir o preço do álcool. O que está acontecendo na economia? O que está acontecendo com esse preço, por exemplo? Bom, esses são os desafios que nós enfrentamos. Tivemos o choque de commodity até o primeiro trimestre. Agora, com os eventos que você mencionou, Norte da África, Oriente Médio, temos essa pressão sobre o preço do petróleo. O Brasil tem uma política de suavização de preços, enfim, a política que o governo define, o Banco Central toma como um dado da realidade e ajusta suas políticas. O que vem acontecendo é que se compõe a esse choque de commodities a questão do etanol. Essa questão, o etanol ainda não veio para baixo na forma como nós gostaríamos nesse momento, mas certamente isso em algum momento ajudará a inflação no curto prazo. Presidente, última pergunta, se o governo, alguém do governo, disser para o senhor assim, faça dessa forma, faça dessa outra forma, suba os juros ou não suba os juros por razões políticas, o que o senhor fará? O Banco Central tem autonomia, não só eu como meus diretores, eles definem os seus votos com base então ninguém dirá avaliações. Isso para o senhor? Bom, se disser, não vai fazer diferença, porque a nossa decisão é com base nas nossas avaliações, com base nos subsídios que temos do corpo técnico. Enfim, isso funciona como sempre funcionou nesses 12 anos de sistema de metas de inflação que eu tenho acompanhado. Obrigada, presidente, pela entrevista e bom trabalho. Obrigado a você, foi um prazer. Eu volto na quinta-feira com o programa no horário normal.